Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. Nós agora estamos no terceiro programa. Eu me sinto muito mais à vontade, me sinto hoje mais preparado, mais solto para poder contar essa história tão bonita do livro Acima de Tudo o Amor, que se transforma agora num programa de televisão para que o Brasil inteiro possa também aprender com a gente essa gestão de êxito de ser um hospital que caminha só pela fé. É um hospital que não tem dinheiro, mas que o êxito dele é caminhar pela fé. E nada mais importante de poder também falar com vocês as pessoas que estruturam a fé do hospital, agora com vocês, Padre Fernando Tadeu e Padre Túlio. É com carinho que a gente deixa um grande abraço para você que está assistindo. Esperamos que, da mesma forma que o amor toca os corações aqui nesse hospital, também toque cada vez mais o seu coração, o coração da sua família, para que possamos caminhar sempre nesse projeto de Deus. Para nós é uma grande alegria poder contar com a sua participação, né? Você que está conhecendo a história, né, do Hospital do Amor, o Hospital de Câncer de Barretos. E às vezes muitas pessoas só ouviram falar do hospital, mas através deste programa você pode conhecer a história, né, de pessoas que foram suscitadas por Deus, né, a experienciar o amor da compaixão, o amor do cuidado e fazer, né, de uma simplicidade, uma cidade do interior, uma cidade que tem um marco, que é o marco do Hospital de Câncer de Barretos, com a presença, né, de pessoas ilustres que doam a sua vida. Hoje para nós está sendo uma grande alegria estar aqui. Amém. Então agora que nós podemos fazer é continuar onde nós paramos no segundo programa, que a gente estava dando os princípios que fizeram que essa instituição tivesse o êxito de humanização. Eu acho que sem esses princípios, eu acho que dificilmente qualquer outra gestão, qualquer outra forma, vocês vão conseguir talvez o êxito que nós conseguimos. E para não falar que é uma coisa só nossa, uma coisa que seja exclusivamente de nós vamos trazer nos próximos programas outras obras muito parecidas com as nossas, com a mesma força, com o mesmo carisma e com o mesmo princípio, tratar por amor. Logo, logo vocês vão receber, eu acho daqui mais uns 2 programas, nós vamos receber uma pessoa que eu tenho como ídolo, que é o Frei Francisco, que vocês vão adorar ver a história de um homem que tem uma disciplina muito grande na mesma filosofia que nós temos aqui. Vamos continuar então no quinto princípio que fez com que a gente tivesse um êxito de humanização que nós temos. Eu vou ler o quinto princípio porque é um princípio mais polêmico e eu não quero que isso seja interpretado como uma crítica, mas sim como um caminho mais certo para alcançar o êxito. Só deve administrar o hospital, em regra geral, pessoas que amam pessoas e que preferencialmente não sejam médicos, porque médicos não julgam médicos. Eu faço um entre parênteses, existem exceção, mas são raras. Eu quero salientar aqui que essa minha vivência, eu sou filho de um casal médicos, pai e mãe médicos, e foi com eles mesmo que eu aprendi a dificuldade de tomar atitudes que deveriam ser tomadas no momento que o fato aconteceu e que a gravidade do fato é extremamente séria, que eu via que meu pai tinha um pouco mais de dificuldade para tomar decisão, porque o pensamento dele era um pensamento como médico. E eu respeito que ele tivesse esse pensamento como médico. Mas eu, como gestor, eu era o maestro, mesmo ele tendo a função de presidente, eu era o administrador geral do hospital. E eu explicava para ele, falava, olha, eu não comungo, eu não penso como médico. Então, para mim mostrar uma disciplina de igualdade para todos, eu não abro concessão para o médico, porque não se abre concessão para o meu colaborador, para o meu funcionário, porque isso é uma falta grave. E se é falta grave dele ser punido, ser advertido ou ser mandado embora, é recíproca igual para os médicos. E meu pai teve um pouco de dificuldade para entender isso, mas
Não que isso seja uma regra exata, mas no decorrer de todos os hospitais, de toda a experiência, hoje eu também administro o Hospital Geral, como do exames, eu sinto muita dificuldade de ver as atitudes que tem que ser tomada dentro do hospital, quando o médico tem que tomar atitude com o médico. Então, por isso que eu defendo muito esse ponto de vista e quero abrir uma exceção aqui, que eu conheço um hospital administrado por médico e já foi administrado desde o princípio por médicos, que é o ICESP em São Paulo, é uma instituição que atende 100% do SUS e que tem isso desde o primeiro gestor, que é médico, o Giovanni Sierri, agora com o Paulo Hoff, que é uma exceção. São hospitais que conseguem ter um alto nível de humanização, uma grande disciplina de tratar por amor, ter uma ouvidoria muito ativa, uma participação, mas são homens que são também pessoas extraordinárias como seres humanos e conseguem talvez ter um pulso de tomar atitude em erros médicos, em erros de humanização dentro do hospital. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou dando um conselho. Eu queria, Padre Túlio, Padre Fernando, que vocês entendessem que isso não ficasse assim polêmico, que ficasse de uma maneira que é honesta para mim, da maneira que eu penso, entendeu? O que o senhor acha disso? Sim, eu acho que deve ser dito, né? Mas eu gostaria, Henrique, da tua experiência, de saber por que um médico não julga outro médico. Você que convive diariamente no hospital. Eu acho que existe um código de ética. Eu acho que um erro que um médico comete, dificilmente o que tiver para julgar pode dizer, mas eu também poderia cometer o mesmo erro. Vamos dizer, num erro sobre cirurgia, talvez isso nem chegue em mim, porque eu sou um administrador, não sou um cirurgião. Meu pai já julgava, tinha a concepção de julgar o erro médico. E era muito polêmico. Depois que meu pai faleceu, até hoje ninguém conseguiu trazer os erros para dentro das reuniões médicas. Quando se comete o erro, vai julgar o erro, o médico se sente ofendido, principalmente se ele cometeu os mesmos 2 erros. Ele operou uma pessoa de 90 anos, uma pessoa de 85 anos. Eu cansei de ver meu pai julgar médico. Como você pôs uma pessoa de 90 anos numa sala de cirurgia? E o médico tinha que discutir, porque isso já era o fato de cometer a margem de erro era 90%. Mas eu não vejo, como meu pai faleceu, eu não acompanho isso. O restante eu aprendi a gestão de todos os protocolos e todas as formas que funcionam no hospital. E tanto é que é uma lacuna dentro do hospital, é um buraco que nós temos ainda, porque do resto eu puxei para mim a responsabilidade e eu julgo. Porque se eu julgo um funcionário, eu julgo o médico. E eu tomo atitude. E os médicos sabem que se a única coisa que eu não aceito dentro do hospital é ninguém ser humilhado, ninguém ser maltratado, nem funcionário, nem médico, nem paciente e nem eles próprios. Mas o que acontece? Tem que ter uma conversa de olho por olho para as pessoas terem honestidade, que a regra é igual para todos. E eu tenho um buraco ainda dentro do hospital com relação a chamada erros médicos. Erros médicos da disciplina de atitude clínica, atitude cirúrgica, porque eu não sou médico, mas do restante eu tenho visão de tudo. E eu tenho uma experiência de 27 anos que eu julgo que isso aqui é um princípio que deve se evitar médico na gestão. Contemporiza muito, esfria muito o erro e depois não tem jeito de julgar honestamente o erro. É uma classe que acaba se unindo, né? Ele é médico, ele vai se unir à sua classe e se acontece um erro ele não vai querer, né, julgar, apresentar, e aí a gente começa a perceber aqueles erros que vão sendo escondidos, né? Então é mais ou menos isso que você tenta... É mais ou menos isso, e eu vejo esse buraco, eu convivo com esse buraco de pôr pessoas que tragam os erros de um procedimento que não deveria ser feito cirúrgico, de um erro, isso é muito difícil, eu só pego porque anda pelos corredores, às vezes, os erros, mas não tenho competência para isso. Mas eu conheço muitos outros erros de médicos que aí eu julgo. Aí não tem como a parte de respeito e com a parte de relacionamento, a parte de tratar o paciente por amor. Eu quero fazer uma ressalva aqui, que nesses 27 anos eu posso ter tido uma dúzia de problemas de erros graves de médicos. É muito pouco, porque nós temos uma família aqui de mais de 400 médicos entre Barretos e Jales, que eu acho que 99% veio do céu. São médicos que
têm a alma e a filosofia do hospital quando nasceram, porque são idênticos ao meu pai e fazem a profissão por amor. Nós somos abençoados. Eu acho que eu conheço também nos grandes hospitais em São Paulo, em hospitais médicos que cobram R$1.000, R$2.000 uma consulta, mas também atende o pobre com o mesmo tempo que atende o rico. Então existe, mesmo em outros lugares, eu sei que existem médicos que têm uma humanização idêntica à nossa humanização, mas eu, administrador como eu sou uma pessoa que tem um radar 24 horas dentro do hospital. E isso incomoda um pouco todo mundo, porque eu julgo rapidamente uma atitude de negligência, de falta, e não deixo que um erro de hoje contamina para ser amanhã, 2 amanhã. Então é por isso que esse tema é polêmico. Eu acho que os médicos, eu estou falando até sobre esse tema porque eu participei agora de uma campanha de Mais Médicos, e não era para ajudar o partido que estava lançando o Mais Médicos, mas gerou muita polêmica que os médicos da elite me discriminaram um pouco, porque eu apoiei o governo na atitude de Mais Médicos. Eu tenho carretas em 600 e tantos municípios fazendo prevenção de câncer, e eu tenho a visão e tenho a honestidade de estar aqui denunciando e proclamando o que é certo fazer em medicina. Vamos para o sexto, então, princípio. Então, no sexto princípio, anote aí, só deve administrar o hospital quem se dispor a enxergar os 4 cantos do hospital, todos os dias e em todas as horas, colhendo informações pela sua ouvidoria. Isso é muito importante poder explicar, porque o hospital tem 24 horas, só tem vidas dentro do hospital. E a ouvidoria tem que ter uma capacidade de saber todos os acontecimentos positivos e negativos dentro do hospital. O positivo é porque é uma forma de você saber que está no caminho certo. E o negativo é uma forma de você se corrigir quando aquele erro é pequeno e ele possa se tornar um erro grande amanhã, e você tomar atitudes em tempo real, porque não é uma indústria, é gente que está precisando de que ninguém cometa erro. Interessante frisar, né, porque lendo no seu livro você coloca uma pressão que você sofreu quanto a isso, né, num determinado momento que você colocou algumas pessoas para não vigiar, né, mas você ainda coloca lá entre aspas como olheiros, né, e algumas pessoas vinham falar: Henrique, não está atrapalhando, como que foi isso? Eu posso explicar isso agora no nosso segundo bloco, porque também é uma forma que eu encontrei de achar uma forma de estar, antes de existir a ouvidoria, eu já tinha esse princípio há 27 anos atrás. Eu vou explicar no próximo bloco. Por assim